A Revolução Russa de 1917, um terremoto que sacudiu a ordem mundial e reescreveu a história. Varreu séculos de domínio czarista, jogando a Rússia em guerra civil e revolução. Das cinzas do Império Russo surgiu a União Soviética, moldada pelos ideais comunistas. No início do século XX, a Rússia era um país de contrastes gritantes. A riqueza estava nas mãos de uma elite, enquanto a maioria sofria com a pobreza e a fome. O regime czarista, liderado pelo czar Nicolau II, era autocrático e repressivo. A insatisfação popular com o czarismo crescia a cada dia. A derrota para o Japão em 1905 expôs as fraquezas do czarismo. O povo foi às ruas em protestos e greves. A Primeira Guerra Mundial foi a gota d'água para a Revolução. Fevereiro de 1917. Petrogrado, a capital russa, fervilhava. Greves e protestos eclodiram como vulcões despertando. A faísca, a escassez de pão. Milhares de mulheres foram às ruas em protesto. Era a fúria de quem não tem mais nada a perder. As manifestações ganharam um tom político. Abaixo o czar. Nicolau II ordenou que as tropas reprimissem os manifestantes, mas o tiro saiu pela culatra. Muitos soldados se amotinaram e se juntaram aos manifestantes. Era o fim da linha para o czar. Sem o apoio do exército, Nicolau II não tinha para onde correr. Em 15 de março de 1917, ele abdicou, selando o destino da dinastia Romanov. O governo provisório, liderado por Alexander Kerensky, tinha um calcanhar de Aquiles, a Primeira Guerra Mundial. Mantiveram a Rússia na guerra, uma decisão extremamente impopular. O povo estava cansado da guerra, queria paz. Do outro lado, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tinham um discurso inflamado. Paz, terra e pão, ecoava pelas ruas. Lenin, de volta do exílio, argumentava que o governo provisório era fraco. Os bolcheviques ganhavam mais apoio popular. Em julho de 1917, tentaram tomar o poder em Petrogrado. Mas a tentativa de golpe fracassou. A semente da revolução já estava plantada. Outubro de 1917. Os bolcheviques, liderados por Leon Trotsky, um estrategista brilhante, organizaram um segundo levante armado em Petrogrado. Desta vez, não havia espaço para erros. Os bolcheviques estavam organizados, determinados, e a tomada do poder foi rápida e cirúrgica. Pontos estratégicos da cidade, como o Palácio de Inverno, sede do governo provisório, foram tomados. A Revolução de Outubro, um marco na história da Rússia e do mundo, havia começado. Os bolcheviques, agora no comando, começaram a implementar suas reformas radicais. Bancos e indústrias foram nacionalizados e a terra, finalmente, foi distribuída aos camponeses. A promessa da Revolução estava se tornando realidade. O Tratado de Brest-Litovsk, assinado com a Alemanha, tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, cumprindo a promessa de paz de Lenin. A vitória bolchevique, porém, não significou o fim dos conflitos. A Rússia mergulhou em uma sangrenta guerra civil. De um lado, os bolcheviques, agora conhecidos como o Exército Vermelho. Do outro, uma coalizão heterogênea de forças anti-bolcheviques, o Exército Branco. A Guerra Civil Russa foi um capítulo sombrio na história do país. Um conflito brutal e caótico que deixou cicatrizes profundas. Atrocidades foram cometidas por ambos os lados, e a população civil, como sempre, foi a que mais sofreu com a fome, doenças e violência. Após 4 anos de combates sangrentos, o Exército Vermelho saiu vitorioso em 1922. A liderança unificada e o apoio popular em áreas-chave foram fatores decisivos para a vitória bolchevique. Com o fim da Guerra Civil, os bolcheviques, exaustos mas vitoriosos, começaram a árdua tarefa de construir um novo Estado socialista. Em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, um gigante adormecido, nascia para o mundo. Lenin, o líder incontestável da Revolução Russa, morreu em 1924, deixando um vazio de poder.
Joseph Stalin, em uma ascensão meteórica, emergiu como o novo líder da União Soviética. Sob a mão de ferro de Stalin, a URSS passou por um processo acelerado de industrialização forçada e coletivização agrícola. O país se transformava em uma potência industrial e militar, pronta para desafiar o mundo. A Revolução Russa, um marco histórico, inspirou movimentos revolucionários em todo o mundo, plantando sementes de mudança que ecoariam por décadas. A Revolução Russa, um divisor de águas, ecoa até os dias de hoje. A ascensão e queda da União Soviética, a Guerra Fria, a disseminação do comunismo pelo mundo, todos esses eventos estão interligados como fios em uma tapeçaria complexa, a Revolução Russa. Para alguns, ela representou um triunfo da justiça social, um grito de liberdade contra a opressão e a desigualdade. Para outros, foi uma tragédia, um experimento social fadado ao fracasso que resultou em autoritarismo e sofrimento. Independentemente da perspectiva, a Revolução Russa permanece um capítulo fundamental da história mundial, um lembrete atemporal do poder das ideias e dos perigos do extremismo ideológico.